Bom dia a todos. Para começar esse encontro, eu queria entender o sentido dessa primeira mensagem aí. No caso, o Lauro deu as boas-vindas ao inferno. Ah, tá. Não, mas eu vou repetir o argumento de ontem. Eu não vou entrar num nível que a coisa se torne inalcançável, tá? Porque, no caso, para funções que a gente não consegue integrar, aí a gente precisa de outros métodos que não entram na disciplina. Então, eu acho que o que a gente vai ver não é inferno, tá? Eu acho que a pior parte, assim, a parte mais pesada, digamos assim, da disciplina já passou, que foi a parte derivada, comparando os três, o que dá para se ver na disciplina é a mais pesada. Acaba se tornando a mais pesada. Mas, tudo bem, né? Sim. Ontem o José Guilherme acho que me mandou um e-mail, realmente ficou faltando pôr a nota dele, tá? Eu coloquei a nota e depois ele confere lá e me avisa, por gentileza. Sim, tem uma questão que eu estou pensando se ela realmente é válida. Sim, você olhou lá, né? Me perdoe a minha negligência. É aquela questão, ela foi até um pouco polêmica na discussão de ontem, porque é o teorema de Rule, né? Eu peguei a informação de Rule, neguei ela e coloquei como questão. Mas aí, ao ler, depois, ao analisar ela com mais calma, eu percebi que tem uma informação que ficou faltando ali para a questão ficar completa. Então, significa que ela está esquisita. Então, deixa eu só fazer a discussão dela, do teorema, e como foi que eu montei a questão. E por que está faltando alguma informação ali, né? Por que ficou alguma coisa esquisita. Então, deixa eu só ver aqui. O teorema diz assim, ele considera uma função f contínua, derivável, e que existem dois pontos no domínio, tais que o f de A é igual a f de B. Então, aí a conclusão, eu consigo um ponto dentro desse intervalo AB, tal que a derivada dá zero. Aí, o que eu fiz para montar essa questão? Tá? Eu peguei esse teorema, aí eu fiz a negação dessa informação aqui, e temos que chegar na negação dessa. Sendo que a negação disso aqui, esse que foi a polêmica que depois gerou assim na minha cabeça, né, foi a negação disso. Porque para negar isso, né, quem não está pagando FMC, a gente
No caso, vocês provavelmente devem ver a negação disso, tá? Mas a negação disso é... Aqui ele está dizendo que existe, né? O contrário você diz todo. Então, para todo x, a derivada é igual a zero. Essa é a negação. Aí tem que ser igual a... Tem que implicar na negação disso, tá? É que eu estou justificando como foi que a questão foi criada. Eu ainda vou ver, tá? É porque isso... Eu vou fazer o seguinte, quando terminar a terceira unidade, né, que eu colocar as notas da terceira unidade, aí eu vou começar a rever desde o início todos os problemas, tá? Então eu não tive assim, tempo de parar de fazer. Eu sei que eu acho, se eu não me engano, a prova da gente está para uma segunda-feira e na quarta parece que já é reposição. Então essa terça-feira não está coisa de louco. A terça-feira, né, que fica entre a terceira prova e a reposição, eu vou aproveitar e rever todos os casos, né? Então tem que olhar, na verdade eu tenho que tirar o dia todo para isso, né? Olhar aluno por aluno, o que foi que aconteceu ali, né? Nas questões que o enunciado ficou incoerente e a questão foi anular, né? Possa ser, né, que, sei lá, algum aluno que esteja ali no limiar ali de ficar entre reposição e ser aprovado, né? Pode ser que muitos passem nessa brincadeira. Então, a reposição, depois de eu fazer essa triagem, vamos dizer assim, né, e consertar todas as notas, aí eu vou conversar só quem tem pendências, né? Aí, dependendo das pendências, aí eu vou... Normalmente eu nunca coloco muitas questões. Sempre são poucas questões. Então, isso ainda eu não pensei, assim. E outra que eu estou pensando em fazer mais aberto, né? É menos alunos, então é mais tranquilo, assim, para fazer, né? Não necessariamente estão todos para fazer uma única prova, né? Então, dá para ampliar o tempo sem problemas. Mas eu vou entrar nesses detalhes quando eu entregar as avaliações da terceira reposição, aí eu vou dizer como é que eu vou fazer, tá? Eu sei que no calendário está para quarta-feira a reposição, mas possa ser que fique muito pesado para mim, porque se vocês fazem prova na segunda, então eu tenho que corrigir tudo para estar tudo pronto na terça. E eu vou ter que tirar outro dia para fazer essas triagens e ver o que está certo e o que está errado, né? Consertar no de vocês e tal. Então, eu acho que eu vou deixar para uma quinta-feira ao invés da quarta. Aí, quando eu terminar tudo, eu mando uma notificação informando como vai ser, né, quantas questões vão ser. Exato, né? Normalmente eu vou ter que talvez elaborar uma prova para cada unidade, né? Ver quem ficou faltando e aplicar a respectiva unidade. Muito bem. Sim, então não obrigado aí pelos parabéns. Mas, assim, eu como professor, isso sempre foi uma meta minha. Fez prova, eu corrijo, se possível, imediatamente. É, porque se você encosta as provas ali e começa a fazer essas coisas, meu amigo, você não corrige nunca.
Eu não lembro se eu tive algum problema no passado, se eu não me engano, eu acho que eu sempre fiz assim, sempre corrigi na hora. Mas provavelmente em algum momento eu devo não ter corrigido imediatamente e ficou bem difícil. Né? Então é melhor você corrigir logo. É melhor corrigir logo, não tem. Eu tiro logo o dia, não faço nada, eu vou corrigir. O gabarito está fresco na mente, está tudo. Você acaba sendo mais honesto, né? Porque está tudo ali, você acabou de elaborar, acabou de aplicar e fica melhor. Mas enfim. Aí, voltando para a ideia da questão, né, como eu estava falando, negar isso aqui é negar isso, né? No caso, F não é contínuo, ou negar isso, né? F não é derivado, ou isso aqui não aconteceu. F de A é diferente do F de B. Então, essa é a ideia, né? Aí, no caso, se isso aqui acontece, é isso que eu posso dizer. Eu posso dizer isso, ou posso dizer isso, ou posso dizer isso. No enunciado eu coloquei o que eu não posso dizer. Então eu não posso dizer tudo menos isso. Né? Sendo que aí a negação disso aqui, né? Depois eu fiquei refletindo e aqui eu estou considerando que a derivada existe, né? Porque eu estou dizendo que a derivada está dando diferente, né? Dizendo aqui é diferente. Sim, mas se a derivada está dando diferente de zero, a derivada existe, então eu não posso dizer que f não é derivável. F é derivável, né? Se isso acontece, ela é derivável. Então, aqui faltou a opção, né, que é a derivada da diferente de zero ou a derivada não existir no ponto. Né? Assim, as derivadas não existirem pontualmente. Né? Então, não existir a derivada em um determinado ponto. Então, com a falta disso, né, fica difícil concluir isso. Né? Então, como ficou faltando isso, então a questão ficou esquisita mesmo. Né? Depois que eu olhei, porque se a derivada não existe, né, no ponto, né, aí eu posso dizer que ela pode não ser contínua, ela pode não ser derivada. Né, e isso aqui também é uma consequência disso. Então, é outra questão que eu vou ter que readaptar os tempos. Né? Então, tem duas da primeira unidade, né, que ficou com problemas, e essa questão aqui acabou entrando também na história. Pauta para os patrocinadores. Aqui é o gás, né? Não, se o ovo fosse caro aqui assim, eu ia comprar onde vocês moram aí. Comprar. Bom, mas na minha contagem eram duas, mas eu vou olhar todas elas, tá? Todas elas, para ver se eu ainda acho alguma irregularidade. E mais uma coisa, eu acho que em função do tempo a gente só vai fazer avaliação dissertativa.
essa próxima unidade. A gente não vai fazer trabalho. Uma das razões é pelo tamanho do conteúdo. Se a gente olhar aqui, o conteúdo é bem menor. O documento é bem pequeno comparado aos outros. Eu nem lembro quantas páginas tinham na parte derivada. Acho que tinha, sei, eu nem lembro, mas eu vou olhar aqui. Mas esse aqui, a quantidade de tópicos é menor, né? Só são 6 páginas. É bem menor. A tentativa dá para aproveitar. Às vezes tem uns rachas aqui não tem muito movimento, e tem uma avenida aqui, aí às vezes o pessoal sempre pega. Engraçado, tem um quebra-mola bem aqui embaixo. E a gente escuta direto, sabe quando o carro assim, ele dá um leve voo e a placa da frente raspa no chão quando nele. Eu escuto direto, eu fico só, que vai, né? Mas tudo bem, né? Faz parte. Então, vamos aqui à parte inicial do assunto integral. Né? Bom, essa parte inicial do texto, ela só dá um pouco da intuição, né, de como a coisa surgiu, né, a razão para surgir a ideia da derivada, tá, o que motivou, né, o processo inicial. Aí mais na frente a gente vai ver que o processo integral, né, também é chamado de antiderivada, né, que se eu derivo, tá aqui, esse é o símbolo de integral, né, então se eu estou integrando uma função, se eu derivar, aí vai dar o próprio f, ou seja, é o processo inverso, né, é como se fosse uma função inversa, que é também, né, que a integral e a derivada são ambos operadores, que são funções também. E a gente vai ver que também existem as tabelas das integrais, né? Então, por exemplo, como é que a gente derivava monômios? Né? A gente subtraía primeiro esse n descia, né? Se transformar em coeficiente, daqui eu subtraía 1. Aqui o processo é o inverso, tá? Então, primeiro eu somo 1 e depois eu divido pelo quociente, tá? Para justamente anular aquela primeira regra. Como é que a gente deriva, como é que a gente integra as exponenciais, tá? A gente pega a exponencial e repete, né, e divide pelo ln. Lá na derivada a gente multiplicava. Então, são praticamente as mesmas coisas, tá? A integral do seno é menos cosseno, né? Lembrando que a derivada do seno é cosseno, você está negativo, então aqui tem a troca de sinal. Isso é uma coisa que confunde muito, né? Essa ideia da integral e derivada, né? Como é semelhante. Então a gente vai chegar, assim, depois de ver isso, né? Aí a gente vai ver algumas regras, que são as técnicas, que são as regras inversas. Essa regra aqui, a regra da substituição, ela é o processo inverso da função composta. Aqui é a derivada da composta. E tem o processo inverso da regra do produto, tá? Que é a integração por partes.
Não existe regra para o inverso da regra do quociente e nem da inversa. Tá? E tem uns casos especiais que não tem porque a gente pode considerar o quociente como um produto. Pegue a função f e a função 1 sobre g e efetue o produto. Então, essa é uma das razões. A segunda razão que eu acredito é que tem alguns integrantes que a gente vai ver que é um pouco enrolado. Esses processos mais simples, por mais que sejam os mais simples possíveis, mas são processos que quando você faz a substituição, talvez não, às vezes não ajuda. Quociente como produto. Não, a soma, no caso, seria a diferença, né? Diferença e soma seria o análogo. Aí tem umas técnicas de substituição trigonométrica, né? Não, em alguns casos especiais, frações parciais, tá? Que também é um caso especial e uma aplicação. Então, o conteúdo se resume a isso. Tá? É bem pouquinho, não tem muita coisa não. Pelo tempo, né, que eu imaginei na distribuição, né, eu já tinha noção que essa parte era menor, então eu deixei um menor tempo para ele. Né? A gente está começando numa quinta, a gente praticamente teve sempre 2 semanas, e a gente está tendo para esse 1 semana e meia, que é o tempo necessário para se ver esse conteúdo. Então, vamos aqui à parte inicial, tá? A ideia das somas de rima. E a ideia das somas de rima é você aproximar uma área por retângulos, né? Então, deixa eu fazer uns desenhos aqui para vocês visualizarem a ideia. Então, fazer aqui pegar aqui um gráfico qualquer. Então, uma coisa que a gente sabe é que a gente tem como calcular áreas daquelas figuras padrões, né? Retângulo, triângulo, trapézio. São figuras conhecidas, áreas, assim a gente já tem a noção, já tem foco. E de alguns corpos redondos, né? Circunferência, elipse, hipérbole, a gente pode conseguir desenvolver. A priori não. Então, né, fora essas, todas as outras que eu mencionei, a gente sabe a área. Sendo que aí a pergunta é, né, no caso, a ideia base, né, para calcular as integrais foi justamente essa. Eu tenho uma curva f qualquer. A pergunta é, qual é a área dessa região que eu vou colocar aqui? Então, imagine que eu quero a área dessa região aqui, que vai do A até B, e do meu, vou colocar aqui os intervalos, a área vai ficar entre A e B,
e vai ficar entre 0 e o F, né? O F de X. Ou seja, essa área aqui interna, tá? Essa área interna aqui que a gente quer, tá? Então, a gente quer saber quanto vale esse espaço ocupado, né? Lembrando que área é isso, tá? A área é você dizer quanto vale o meu espaço ocupado. Então, aqui é a minha área A. Tá aqui. Tá? Então, por exemplo, por que a gente sabia calcular a área do quadrado, né? Como é que qual é a ideia base, né? A ideia base é a seguinte, né? Tem aqui um quadrado, eu já estou colocando aqui, pronto. Imagine isso aqui um quadrado, imagine não, né? Um retângulo, desculpe. E agora, vou pegar aqui o menor, e no caso, essa aqui é a unidade que a gente vai considerar. Então, tá aqui uma unidade. A pergunta é, quantos quadrados desse cabem aqui, né? Isso é área. Então, né, se eu defino uma unidade, eu imagino que eu defino aqui uma unidade quadrada, então, tá aí uma unidade, por exemplo. Então, calcular a área é saber quantas unidades dessa cabem aqui dentro. Tá? Que a gente diz isso, né? Se eu digo que aqui tem 1 metro, né? No caso aqui, do jeito que eu desenhei aqui, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, então fica 9 vezes 6, né? No caso, são 6 linhas, são 6 linhas, cada um com 9 quadradinhos. Então, isso aqui vai dar 54, né? E, como eu estabeleci aqui a unidade como sendo 1 metro, então isso aqui é 54 metros quadrados. E metro quadrado significa um quadrado que tem um lado, os seus lados, cada lado valendo 1 metro. Então, na verdade, aqui são 54 quadrados, onde cada lado mede 1 metro. Né? Isso é o que significa isso daqui. A gente não está preocupado inicialmente com com as precisões de unidade, né? Que é só a ideia básica. E, né, aqui seria a função constante, né? Se colocássemos esse tipo de função aqui no gráfico, né? No caso aqui a gente quer aleatório, né? Então a ideia, né, para isso foi aproximar por retângulos, tá? Deixa eu refazer aqui, vou mostrar aqui a ideia para vocês, tá? Já tem um gráfico maior. Vou pegar aqui, sei lá, outra cor, que é F. E vamos supor que temos aqui o mesmo interesse. Né, de achar essa área, sendo que aí a gente vai achar essa área fazendo isso aqui. Vou pegar aqui em vermelho. Então eu vou deixa eu só aqui tá
Tá, deixa eu continuar aqui. Inicialmente, não é necessário pegar as ideias iniciais, não foram de retângulos de mesmo tamanho. Pode ser de tamanhos distintos, tá? Então, não vou pegar muitos aqui, vou pegar alguns. A ideia é só aproximar mesmo, tá? Pegar... Aí, por fim, tá. Imagine que eu vou calcular minhas áreas. Essas áreas aqui eu vou calcular através dessas aproximações. Aí, por exemplo, observe que aqui eu tenho um excesso, tá? Porque esse pedacinho aqui não faz parte da minha região, mas ele está sendo coberto aqui por uma falta. Então, essa é a ideia, tá? Essa aproximação por retângulos é que os excessos cubram as faltas, tá? Essa é uma ideia. No caso, se aqui fosse retas, aí que tá, não necessariamente uma reta. Se for, aí é verdade o que você está falando. É, então tá, então significa que, beleza, tem essa primeira aproximação rústica, eu aproximei aqui mais ou menos pelo ponto médio, tá? Que no caso aqui, mais ou menos, né? Fui no olhômetro. Mas imagina aqui que esse ponto aqui, né, ele é mais ou menos o ponto médio aqui dessa altura e essa, né? A altura mais baixa, a mais alta. Peguei aqui o ponto médio e fiz o retângulo baseado nele, né? Para justamente ter essa questão da sempre um excesso cobre uma falta. Mas eu também posso usar retângulos sempre faltando ou sempre em excesso. Então não seria pegando a média, né? Você pegaria aqui do ponto mais alto e fecha o retângulo, ou do ponto mais baixo e fecha o retângulo, né? Tanto faz. Então essa foi a ideia inicial, tá? Assim, da construção, né? Então aqui eu vou ter vários x, né? Tenho aqui um x0, tenho aqui um x0, tenho aqui um x1, tenho aqui um x2, né? Então foi o que a gente fez, né? A gente particionou esse nosso intervalo, né? Aqui x4, x5, x6. Então, como no caso a gente calcularia essa área, né? A gente faria assim, aqui eu vou chamar x0 barra, para indicar a primeira média entre esses dois, tá? Aqui x1 barra é a média de x1 e x2 e assim vai, tá? Inclusive eu vou colocar aqui em cima. Aqui, né? x1 barra, né? A média, a primeira média foi a x0, né? Deixa eu apagar aqui. Vou botar em cima também. X0 barra, tem x1 barra, esse aqui x2 barra, e por aí vai, né? O que a gente calculou aqui foi x3 barra. Como é que é a soma dessas áreas, né? Então, a minha área, né, dessa minha região, né, no caso, meu x0 é o A e o x6 é o B, entre A e B, entre A e B e meu y
entre zero, né? Porque aqui a altura y é zero, né? E a minha altura é f. Todos os pontos são positivos, tá? Eu estou fazendo para os positivos, mas também vale para os negativos. Então a minha área vai ser dado, eu vou escrever inicialmente assim, pelo f do x0 bar, tá? Que é essa altura aqui, vai ser a altura do meu retângulo, vezes x1 menos x0. x1 menos x0 vai ser a base desse meu primeiro retângulo. Aí o segundo a mesma coisa, né? Mais o f do x1 bar, né? Que é a altura desse ponto aqui, vezes x2 menos x1. x2 menos x1. E isso vai até o último, né? Que o último vai ser aqui o f do x5 bar vezes x6 menos x5. Então, essa foi a ideia para a primeira aproximação, tá? Isso aqui é uma aproximação. Essa área aqui que eu descrevi, essa soma, eu fui calculando a área dos retângulos, né? Então, por exemplo, essa área aqui que está pintada, a área desse retângulo aqui, essa altura dele aqui, deixa eu marcar a altura dele aqui, essa altura aqui, essa altura aqui é o f do x0 bar. Aqui tem o x0 bar, tá? x0 bar é a média de x0 e x1. Né? Então, deixa eu colocar aqui. x0 bar é a média x0 e x1. No caso é x0 mais x1 sobre 2. Calculei a média, né? Então, depois de obter o ponto médio, aí eu faço o f desse ponto. Aí se eu vou ter a altura, né? Mas a área do retângulo é base vezes a altura. Aí quem é a base? É x1 menos x0. Esse pedacinho aqui é esse menos esse. Então foi o que eu fiz aqui. Fiz x1 menos x0 é a base, vezes o f do x0 barra é a minha altura. Aí eu tenho a área do primeiro retângulo. Aí fiz a do segundo, né? Aqui do lado. Que segue também a mesma ideia. x1 barra é a média de x1 e x2. E segue, né? O f do x1 barra é essa altura aqui. Aí segue até a última, né? Essa altura aqui é o f do x5 barra vezes x6 menos x5. Ok, então essa é a ideia inicial, a ideia básica e bruta, né, da coisa. Que é o que está dito aqui. O interesse inicial que motivou a origem da integral foi calculada da seguinte região, né? x0 entre A e B e o y entre 0 e f de x. Supondo que o f, né, tem imagens positivas, né? É o caso mais simples, né, que foi o que eu fiz aqui e aqui, né? Estou supondo que as imagens são positivas, mas isso não tem perda de generalidade, tá? A gente pode ter área também nessa parte de baixo. Lembrando que se essa minha altura aqui é positiva, né? Todas elas são positivas. Se eu calculo para curvas abaixo, a minha altura vai ser negativa, né? Então significa que a área, se tiver para a parte de baixo, ela troca o sinal. Então significa que quando a área dá zero, pode ser que uma parte da curva esteja em cima, acima, né, dos y, e outra parte abaixo, né?
e ambas têm a mesma área. Sim. Aí, voltando aqui para o texto. Então, eu fiz uma partição, né, do x0, no caso, minha primeira base foi o x0 o x1, né? Aí a base da minha função é a união dessas partições, né? E no nosso exemplo a gente foi do x5 ao x6, né? O meu último intervalo, né? Essa parte inicial que ele está falando é essa daqui. Né? A base da minha curva é a união desses pequenos intervalos, né? Então é de x0 até x1, e depois de x1 até x2 e assim vai. Aí o x0 é o A e o xm, né, o último é o B, que no nosso caso o x0 foi o próprio A e o x6 que foi o B. Tá? Ok. E essas diferenças são números reais, né? O tamanho do intervalo, né? O tamanho da minha base são números reais. Cada pedacinho desse é um número real. É a média. Esse ponto médio aqui é pegar esse valor mais esse e dividir por 2, tá? Aí vai dar o ponto no meio. Porque tem que ser a altura nele, né? No ponto do meio. Aí aqui eu coloquei só o do x0, né? Mas os outros seguem a mesma ideia. Tá, aí aqui eu também explico a expressão de cada área de retângulo, né? Então, esse aqui é a média, né? O ponto médio. Aqui é o ponto médio, né? É ele, mais o próximo, né? Que é x1, xi mais 1 sobre 2. Tá? Aí eu vou encontrar esse ponto do meio, que vai ser o f nele. E xi mais 1 menos xi é a minha base do meu retângulo. Né? Então, isso aqui que está, o ponto 2 está descrevendo, são cada retângulo daquele. Então, a área aproximada, né, vai ser dado por esse somatório, né, que a gente fez lá no nosso exemplo, né, o somatório aberto. Né? Mas, no caso, a gente pode escrever, sem problema nenhum, que essa área é a aproximação do somatório, né, do meu i variando de 0 até 6, né, que é o maior valor, e aqui vai ficar o f do xi barra vezes, na verdade eu vou botar até 5. Aí aqui eu posso colocar mais um, né? Então, deixa eu apagar esse aqui para 5. Deixa eu apagar esse 6, para 5. E aqui é x e mais 1, né? Porque sempre esse é mais, uma unidade a mais do que esse, ó. Esse é sempre uma unidade a mais do que esse. Menos x. Então isso aqui seria a expressão mas ponto médio é soma, tá? Aí se você quiser saber o tamanho, porque esse x que eu estou procurando aí, médio, ele é coordenada. Quando você faz a diferença, você está definindo a distância de um ponto a outro no eixo x. Quando você divide por 2, aí você está achando o tamanho da metade. Não é a coordenada do ponto médio. São duas coisas diferentes.
Deixa eu ver ó, o que o cliente colocou aí. Suponha que eu quero achar a média dos 5 e 10. Então eu quero a coordenada do ponto médio, né? O que, que eu faço? Somo e divido por 2. Dá quem? 7,5, né? Dá 7,5. Então 7,5 é um número que está entre 5 e 10, exatamente. Mas se eu quiser a distância do, é, sei lá, usando esse exemplo, né, do 5 até o 7,5, aí eu faço a diferença e divido por 2. Que o cliente fez aí deu 2,5. Não, mas é bom, é muito importante, às vezes, uma coisa assim tão aparentemente besta, mas ela faz diferença, né? Às vezes eu comento essas coisas bobas assim, não com vocês, assim, não sinto assim que vocês façam um pouco disso que eu vou falar, mas às vezes eu falo isso assim para os meus alunos da rede estadual, né? E tem alguns que fazem assim, com tonação de zombação. Aí às vezes eu olho assim para eles e digo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Complexo se constrói do óbvio. Então, vocês não fiquem menosprezando essas informações triviais. Elas fazem diferença. Então, é importantíssimo é, esses pequenos detalhes fazem diferença. Né? Muito bem. Então, continuando aqui. Né? Tá, então a gente tem a aproximação aqui, a nossa aproximação, né? Que foi como o Riemann definiu, né? A maneira de calcular. Exatamente, são esses que menosprezam que quando vão enfrentar um curso superior, aí que pega fogo. Né? Bom, então a gente tem um exemplo aqui, tá? Para fazer essa aproximação. Esse exemplo, é, a gente tem como ter uma comparação mais precisa aqui no caso, qualquer aproximação que a gente fizer, na verdade, se eu aproximar pela média vai dar a área exata, né? Que foi como a gente construiu aqui. Que não necessariamente acontece em todos os casos, mas deixa eu só mostrar esse exemplo. Né? Então, o exemplo A, ele, deixa eu só, acho que é de 5 a 7 intervalo. Deixa eu conferir se é isso. Não, de 1 a 5. De 1 a 5, meu x, né? Meu y de 0 até 5x mais 7. Isso. Bom, então, aqui fazendo o processo que a gente viu até então, o que, que a gente sabe? Né? A gente sabe que essa função aqui ela é uma reta. A gente tem como calcular a sua área, porque a gente sabe que o desenho que vai ficar vai ser um trapézio, tá? Quando eu desenhar seu gráfico. Então, vamos supor que esse aqui é o caso de 5x mais 7, tá? Dessa função aqui. Então, vamos só colocar aqui
aqui é 1, aqui é 5. Vamos fazer uma aproximação grotesca, tá? Então, eu posso dividir em quantos retângulos eu quiser. Se eu quiser, eu posso dividir em um retângulo só. Que no caso, se eu dividir em um retângulo, aí a pergunta é quanto é que vai ficar aqui o ponto médio? Diga aí para mim, quanto é que vai ficar esse ponto médio aqui? E divido por 2. Aí aqui a gente vai fazer o F desse ponto aqui, para saber essa altura. Vou fazer essa altura aqui. E quanto é que dá o F desse ponto? A sobra vai cobrir o excesso, tá? Então, no caso, eu vou aproximar com um único retângulo, tá? Vai ser um único retângulo aqui, ó. Então, significa que esse excesso aqui, ele vai cobrir essa falta aqui, ó. Porque quando eu faço um retângulo, né, aí vai ficar faltando. Esse pedaço aqui não vai ser calculado, né? Porém, esse pedaço aqui vai cobrir esse. Muito bem, aí na nossa conta, né, vai ficar essa altura aqui, o F do 3, né, vai ser 5 vezes 3 mais 7, né? Aí aqui vai dar 22, como já foi mencionado aí. Então, esse pedaço aqui, ele vai valer 4 unidades. Né? Então, a nossa área, a aproximação da área, vai ser F do 3 vezes 4. Né? Então, vai ser 4 vezes 22, que dá 88. Sendo que essa figura aqui, a gente já conhece ela. Né? Esse aqui é um trapézio, né? Essa figura aqui. Então, essa área aqui é... Eu estou colocando aqui em verde, né? Não estou pintando todo, né? Vocês estão vendo aí espaços em brancos, mas essa parte aqui verde, né? Que eu destaquei, é um trapézio, né? E se a gente calcular do trapézio, vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Aí por que isso está acontecendo, né? Porque essa é uma reta, tá? Se fosse uma curva, aí podia ser que desse algumas diferenças aqui. Então vamos só fazer a conta aqui. Essa altura aqui é o F do 1, né? Que vai dar 12. Né? Então essa altura aqui é 12. Essa altura é 12. Essa altura aqui é o F do 5. Que vai dar 25 mais 7, né? No caso vai dar P2. E calculando a área do trapézio, isso aqui vai ficar assim. A área do trapézio, 0,5
Peraí, meio vezes 3. Ah, tá. Ah, tá. Não, é aqui são. É um intervalo fechado. É intervalo fechado. O meu Y, ele varia da altura zero, né? Essa altura aqui é a altura zero, até a altura 5x mais 7. Né? Porque Y pertence, aqui são dois intervalos, né? X é do 1 ao 5, meu Y ele varia de zero até as alturas aqui. Ok, então calculando a área do trapézio, né? Vai ficar, nós sabemos que a área do trapézio, né? É base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Essa é a fórmula que a gente conhece. Então, no caso aqui, a minha base menor é 12, a minha base maior é 32, a minha altura, né? Eu estou considerando que ele está deitado, tá? Então, a minha altura é do 5 a 1, que no caso é o 4, sobre 2 dá 2, né? No caso aqui vai ficar 44, né? Aqui vai dar 2 e de fato vai dar exatamente a mesma coisa. Então, nesse caso, a gente pode comparar com o que aqui, né, tem uma figura que a gente conhece. Né? Nem sempre isso acontece. Mas se eu dividir aqui em dois retângulos, né, ao invés de um só, se eu dividir em dois retângulos aqui, usando a média também, vai dar também a mesma coisa. Muito bem. Vamos ver aqui. Ok, então, vamos à integral definida. Então, uma função f contínua no fechado AB, ela é integrável se o seguinte limite existir. Tá? Então, é assim como é definida a integral. Tá? Também é um limite. Né? Como é que é a ideia desse limite? Né? É fazer esse cara se aproximar desse. E quando eu faço isso, o que vai acontecer? Na verdade, né? Vai acontecer o seguinte, quando eu faço x6 se aproximar de x5, significa que vão começar a surgir mais retângulos na área do trapézio. Eu botei o trapézio deitado. Isso. Foi que 4 aqui é a altura. Aqui, ó. Que a altura não precisa ser essa. Né? Basta formar 90 graus. Então a gente pode deitar no chão e calcular a altura se quiser. Ok. Então tá, a gente viu essa aproximação aqui, né? Aqui é uma aproximação. E se eu começar a inserir aqui mais retângulos, vai significar que esses excessos aqui, essas sobras vão ser menores. Eu acho que ele entendeu. Ele visualizou isso. Diga aí logo.
É isso. Sim. Então, voltando, né? Então, se eu começar a inserir mais triângulos, mais retângulos, desculpa, é, os meus intervalos vão começar a diminuir e eu vou começar a ter uma aproximação melhor. A ponto de cada retângulo desse se transformar em uma linha. E a gente chegar nesse ponto, que é essa aproximação desse ponto para esse, né? O meu retângulo for tão fino que é praticamente uma linha, aí eu vou ter exatamente a área. Ah, não sei se vocês entenderam, essa é a parte crucial, né? É eu inserir a maior quantidade de retângulos possíveis, é, cada ponto, né? Cada base dessa tender a zero, né? De tal maneira que meus retângulos se transformem em linhas. Quando isso acontece, eu tenho a área exata, né? Então é isso que acontece aqui no nosso limite. Quando eu faço esse limite aqui, então significa que essa coisa está tendendo a zero. Né? Se minha base está tendendo a zero, meu retângulo está se transformando numa linha. Sendo que eu vou ter que ter infinitos retângulos, né? Para eu cobrir a área inteira. E é isso que define a nossa integral. Tá? É justamente esse limite aqui. Ok. Aí tem um teorema que eu nem demonstro ele. Na verdade, eu nem coloquei aqui. Porque os livros de cálculo eles já dizem, né, que a demonstração é em outro nível e tal. Que é isso, né? Uma função para ser integrável, basta que ela seja contínua. É a única condição. Ela não precisa ser derivada. Ok. Aí o cálculo da integral, para a gente fazer a conta, né, as contas, usando integrais, é necessário utilizar o teorema fundamental, né, que é o que eu falei, né, o que relaciona derivadas e antiderivadas, né, vamos dizer assim. Então, para definir esse teorema, né, algumas definições são necessárias. Então, a primeira definição considera uma função f contínua no fechado e positivo, tá? Como venho falando até o momento. Inicialmente a gente está considerando sempre imagens positivas, mas a ideia para os negativos ocorre igual que eu estou fazendo aqui. Então a área A ela está definida entre A e B, e 0 e f de x, né? E ela é dada por isso. Ó. Então, a primeira definição ele está chamando essa integral de A, é a área. Segunda definição, eu vou pegar essa minha área, eu vou transformar em função e, dado o intervalo aqui do meu domínio, né, da minha base, eu vou associar a minha expressão aqui, que é a de x, e ela calcula a seguinte área, né? É a área que vai do A, né, que começa desse ponto aqui e vai até o x. Então, na verdade, essa função ela faz isso. Então, deixa eu fazer aqui novamente. Então, eu tenho aqui um gráfico. Eu tenho aqui uma curva. Que vai do A até B. E eu vou pegar aqui um ponto X.
Então, a minha função A de x, A de x, ela calcula a integral do A até o x. Então, no caso, A de x é isso aqui. Calculação área. E f de x, na minha função f, né? Então, eu tenho isso aqui uma função f de x de x. Então, definimos isso daí. Aí vem o teorema fundamental, que eu acho que é a única coisa que a gente prova nessa unidade. Só isso que a gente prova. Porque as outras, perceba, esse limite aqui. Por que a gente não precisa provar, né? Porque a integral, como é um limite, nós sabemos que o limite da soma é a soma dos limites. Então, a integral ela vai herdar essa propriedade porque ela vem do limite, né? Ela é um limite. A integral ela é um limite. Então, ela herda todas as propriedades do limite, né? Em particular, essas duas aqui. Mas essa aqui a gente tem que provar. Então, vamos provar o teorema fundamental do cálculo. Então, o que o teorema diz? Se eu tenho uma função A, que ela calcula áreas, né, do A até x, então significa que se eu derivar o A, né, vai dar só essa função interna f aplicada a x, tá? Que é a minha variável. Essa é a primeira parte, né, porque o teorema fundamental é dividido em dois. Segundo, se eu tenho uma lei, né, que satisfaz isso, né, a derivada dessa é f, então significa que a minha integral vai ser o f de b menos f de a. Então, o que esse teorema está me falando, na verdade? Ele está me dizendo assim, quando a gente vai calcular a integral, primeiro, a minha integral vai ser a antiderivada, né? Então, no caso, vai ser essa lei f. E outra, depois de eu descobrir essa lei, o que eu faço? Eu pego os limitantes aqui da minha integral e faço a diferença. Então, essa é a técnica para se calcular áreas, né? Isso é o que o teorema diz. Então, primeiro eu vou provar isso, tá? Que a minha função f ela é a derivada dessa função aqui. Né? E minha função f é minha curva. Então, vamos a essa demonstração. Tá? Eu vou aproveitar esse desenho aqui. Já para a gente fazer a demonstração. Vou pegar aqui essa minha função f. Aqui eu coloquei x. E vamos supor que eu vou colocar aqui um x mais h. E aqui, x mais h vem aqui. Aí eu vou fazer a aproximação por essa área aqui por retângulos, tá? Então, o primeiro retângulo que a gente vai utilizar vai ser esse aqui. Vai ser esse retângulo aqui. Estou aproximando por baixo. Vou pegar um segundo retângulo que eu vou aproximar por aqui, ó. Ou seja, eu estou aproximando minha área por alto. E tem a minha área real, né? Não sei se vocês estão visualizando isso que eu estou fazendo. Então, a menor área dessas três aqui, né?
é a seguinte. Vai ter o f de x, vai ser o f de x, que é essa altura aqui, ó, vezes essa diferença. Então, vezes x mais h menos x, que vai dar essa parte aqui no meio. Aí o intermediário, ou seja, essa curva aqui, é a nossa integral, tá? Daqui para baixo, quem me dá essa informação é a integral. Então, vamos escrever aqui. É a integral, no caso, a integral do A até o x mais h, menos a integral do A até o x, né? Porque eu quero só desse intervalo do meio. Então, vai dar a área dessa base até a curva aqui em verde. Então, vai dar mais área do que a que está, até o retângulo que aqui está em vermelho, né? Essa área aqui vai ser um pouco maior. E tem essa área que está em azul. Essa área que está em azul é o f de x mais h. Tá? Esse f aqui, ele me dá essa altura aqui, né? Vai me dar uma altura grande, né? Vezes essa base vai me dar a área do retângulo. E essa base, essa diferença, né? Que vai dar h. Então, antes de eu continuar, por que eu subtraio, né? Porque essa função aqui, ela sempre começa do A, ó. Então, é do A até o x mais h, né? Essa área todinha aqui, ó. Mas eu não quero a área toda, eu quero a área só desse pedaço do meio. Eu sei que essa área aqui que eu pintei é essa daqui, é o AX, né? Do A até o X. E a área que vai vir até o X mais H, né? É tudo. Se eu tirar essa parte, eu fico só com essa do meio. Todo mundo visualizou isso que eu acabei de falar? Muito bem. Então, só reescrevendo, né, essa primeira parcela aqui. Isso tudo que eu escrevi é o nosso asterisco, tá? Eu vou só reescrever ele, né? Aqui eu vou fazer a diferença, então vai ficar f de x vezes h menor ou igual ao a de x mais h menos o a de x menor do que isso daqui. O f de x mais h vezes h. Aqui que eu vou fazer, né? Chamar de asterisco essa expressão toda. Eu vou pegar o limite, fazer o h para zero, aqui no nosso asterisco, tá? Ou seja, nessas expressões. Ah, desculpe. Antes de fazer isso, tem uma coisa que eu preciso fazer. Por hora, esqueça isso que eu fiz, tá? O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar asterisco e dividir por h. Então, quando eu pego asterisco, nessa expressão asterisco e divido por h, então aqui o h some, né? Fica só fx menor ou igual. Aqui fica ax mais h menos ax sobre h. E aqui fica menor que o f de x mais h. Agora sim. Agora eu vou pegar asterisco sobre h e aplicar o limite fazendo h ir para zero. Quando eu faço isso, essa primeira parte vai dar o próprio f de x. Por quê? Porque não tem h aqui. Né? Porque se eu fosse aplicar o limite aqui, ia zerar, né? Então, não é interessante, eu não estou preocupado com os zeros. Né?
Estou preocupado na relação do F com A. Então, eu tenho que tirar esse H para visualizar como é que o F se comporta em relação ao A. Aí agora, depois de eu ter dividido, né, tudo por H, aí a gente ficou com isso. Tá, então aí isso aqui vai ficar, o F vai ser menor ou igual do que esse limite aqui. E isso é menor ou igual do que aqui o meu F de x mais H, meu H está indo para zero, né? Então isso aqui está indo para F de x. Aí tem duas perguntas para vocês. Primeira pergunta, o que significa esse limite? Segunda pergunta, qual é a conclusão que eu posso tomar dessas desigualdades? Muito bem, a primeira resposta está correta, né? Esse limite é uma derivada e a conclusão também já foi dada, né? O f de x, né, é exatamente essa derivada, né? Então a conclusão é que meu f de x é a derivada de A. Então vamos só recapitular, né? Nós sabemos que o A de x é a integral de A até x do f de x dx. Se eu derivar ambos, né, a integral da derivada da própria função e quando eu derivo meu A. Por isso que eles são inversos, tá? Então, provamos a primeira parte, né? A primeira parte do teorema era para provar justamente isso, tá? Se eu defino meu A, né, como sendo a função que gera áreas por essa expressão aqui, ou seja, pela integral, então se eu derivar A, eu tenho o meu f de x. Né? Agora eu vou provar a segunda parte, né? Que se o f é o f de x, né? É uma lei que satisfaz isso, ou seja, se a derivada do f é esse mesmo f aqui, né? Ou seja, é uma função que gera áreas também, né? Mas não precisa ser exatamente essa. Para f contínua, então isso aqui vai acontecer, tá? Então vamos provar essa segunda parte. Tá, então a segunda parte para provar ela é bem simples. Nós sabemos essa informação aqui, mas eu vou definir uma função f, e quando eu derivo f dá esse fzinho aqui. Então, f vai ser, eu vou considerar essa função aqui como sendo a própria a de x, mais um certo c, tá? C constante. Então, se eu derivar um f grande, né? Isso aqui vai ser a derivada do f pequeno, do a pequeno não, do a, né, que é a minha área, mais a derivada da constante, que é zero. Né? Então, eu consegui uma função aqui, na verdade eu peguei a minha função a e acrescentei uma constante. Então, derivei f, vai ser a derivada de a mais zero, né? Só vendo aqui eu quero uma lei que satisfaça isso, né? A derivada df de a própria f. Tá, então é só isso, a premissa, né? Aí a conclusão vai ser essa. Então vamos chegar nessa conclusão. E no caso, a derivada do a, né, é o f. Então consegui uma função que é a derivada de f, de a própria derivada do a, que é o f.
Essa prova dessa segunda parte é bem simples, não tem muita coisa a se fazer. Eu sei que o meu F é definido assim, e se eu fizer o F do A, aqui vai ser A do Azinho mais C, sendo que o A do Azinho é a integral que vai do A até A e F de X do X. Mas a integral que a área, né, que começa no A e termina no A é zero. Tá? Porque aqui eu não tenho intervalo na minha base. Então significa que esse carinha aqui é zero. E meu F de A vai ser o próprio C. Aí se eu fizer o F do B, vai dar... só tem integral quando tem intervalo. Se o intervalo tem base zero, a área é zero. Então aqui vai ser o meu A de B mais C. Mas pela linha anterior, né, a gente descobriu que o C é o F de A. Então eu vou substituir aqui. Então o F de B vai ser o A de B mais o F de A, trocando o F de A de lado. Então a área, no caso, a minha área em B, né, vai ser o F de B menos F de A. E tudo isso, no caso meu A de B, né, é a integral do A até B de F de X dx. Então pronto, está aprovado o teorema fundamental. Né? Então esse meu F é minha antiderivada e depois de eu encontrar ele, basta substituir aqui no sistema de intervalo. Então a gente já tem a maneira de calcular. Aí o que a gente vai fazer? Tá? À noite, né, o nosso tempo já está praticamente estourado. À noite a gente vai comentar dessas propriedades, eu já comentei de uma das propriedades, a gente só vou retomar dessa ideia. A gente vai começar a responder alguns exemplos. E pronto, né? Então, só nesses comentários a gente já está na página 3, né? O documento tem 6 páginas. Então, eu acho que daqui para terça-feira a gente já termina tudo. Assim, no caso, fica só revisando os exercícios. Fala, Christian. Sim, vamos. Aqui. É quase isso. Mas é quase isso mesmo. A gente já está na terceira página, provamos o teorema principal do nosso documento. O resto era só aplicação, né? Então, essa parte de integral equivale a 2 regras derivadas só. Você está falando da integral? Sim, dos exercícios. Já quer começar a estudar os exercícios? Deixa eu só ver aqui. Pronto, esse exercício 1 é um exercício interessante para praticar. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar essas funções e aproximar por retângulos. Igual como eu fiz para a reta, né? Aqui eu tenho uma reta, mas também aqui tem um x ao quadrado, né? E tem um cosseno. O que vocês vão fazer? Né? Vocês vão particionar isso. Lá eu particionei em um único intervalo, né? Mas é interessante vocês particionarem mais intervalos. Vocês particionarem mais intervalos, calculam seus pontos médios e vai calculando a aproximação. Tá, deixa eu colocar aqui. Essa é a segunda parte.
bem. Então, por hora, faça um a um. Depois da aula da noite, aí já dá para fazer a dois. E se a gente for fazendo esses exercícios, né, à medida que for vendo as aulas, for fazendo exercício, então, segunda-feira está todos os exercícios resolvidos.